Amém? Gente, o tema da nossa mensagem hoje, eu geralmente falo no meio, ou às vezes nem falo, mas eu vou falar hoje no início. O tema da nossa mensagem hoje é preenchendo todo vazio. Preenchendo todo o vazio. E isso é algo que nós como filhos, nós temos naturalmente a preocupação Nós como filhos do Senhor, nós temos a preocupação sempre de buscar aquilo que possa nos completar. Nós como seres humanos temos a preocupação de sempre nos preencher, porque é interessante que às vezes nós estamos tão cheios de pessoas ao nosso lado, nós estamos com tantas coisas nos cercando. Às vezes o trabalho, ele nos exige tantas coisas, mas lá no fundo, existe falta de alguma coisa. Existe algo que ainda não está batendo. Existe algo que ainda não está completo. E todo ser humano, ele busca isso. Às vezes, quando você sente a falta, por exemplo, de ter alguém do seu lado, um relacionamento, você está buscando exatamente isso. É que complete o seu interior. É que complete, você não fique sentindo sozinha, vazia, mas que você esteja completo. Às vezes quando você está com falta de din-din, já viu quando você está com falta de din-din, que a gente fica meio de cabisbaixo, né? O que o din-din faz? Ele não compra as coisas, mas ele nos dá a possibilidade de preenchermos alguns vazios, sabe? Às vezes as pessoas falam que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é todo o problema do homem. Mas o problema não é o dinheiro, o problema é o homem. O dinheiro faz aflorar o melhor e o pior do homem, né? Então, quando você observa, a grande questão de tudo é: nós, a vida inteira, procuramos ser cheios, nos completarmos. Nós, a vida inteira, buscamos que aquilo que está faltando, um vazio que está faltando, ele seja repleto, sabe? E isso é uma coisa que nós buscamos todo dia, que nós sempre lutamos para que possa acontecer na nossa vida, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando você está procurando Deus, quando você está procurando o Pai, é muito importante você compreender que não é por acaso que você está procurando o Pai. Por natureza e por essência, você precisa de Deus para que Ele possa te completar. A vida sem Ele é incompleta. A vida sem o Pai eterno, ela é incompleta. E muitas vezes a gente tenta tantas coisas, né? A gente tenta tantas soluções. A gente faz soluções mirabolantes, mas sem a presença dEle, é interessante, né? Você olha o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus andava com Adão e Eva, e eles andavam junto com o Pai. Era para ser assim, né? Então quando eles pecaram, tudo isso foi perdido. Tudo isso foi perdido, sabe? E o homem sente essa falta de andar com Deus. O homem sente a falta de estar do lado de Deus. E que eu posso estar dizendo isso com talvez alguém que está escutando, que não é da igreja, alguém que ainda não se converteu, mas a grande realidade é que muitos filhos de Deus, muitos cristãos, e às vezes cristãos de tanto tempo, de anos e anos, quando eles não estão repletos, quando eles não estão completamente cheios e transbordando do Senhor, eles se sentem vazios. Por quê? Porque talvez a presença de Deus não esteja completa na sua vida. Talvez você esteja vivendo de pequenas porções, sabe?
Talvez você esteja vivendo de pequenas porções. E isso, muitas vezes, vai te deixar frustrado. Isso, muitas vezes, você vai pensar assim: Pai, eu estou na Tua presença, Senhor. Eu estou aqui te buscando, eu quero mais de Ti, eu quero muito mais. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando algo. E é exatamente essa porção para completar aquilo que ainda está vazio. E hoje nós vamos aqui ter o maior exemplo de todos na palavra, o maior exemplo de todos na vida, que é o exemplo de Jesus. Hoje nós vamos bater um papo sobre Jesus aqui. E como Ele foi um ser, um Deus que desceu dos céus, veio para a terra, foi o ser humano perfeito e viveu aquilo que Deus tinha para a vida dele. A palavra diz que nós temos que ser iguais a Ele. A palavra diz que nós temos que ser parecidos com Cristo, não é isso? E não é simplesmente uma metáfora, mas é a realidade. Nós temos que ser parecidos com Cristo. Quanto mais parecidos com Cristo, nós seremos abençoados e vitoriosos. A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele, né? Então, é muito importante que nós possamos compreender isso. E eu queria que você abrisse aí a palavra do Senhor em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, versículo 13. Amém. Deixa eu só abrir uma aspas aqui e contar uma coisa engraçada, né? Essa minha Bíblia aqui era bem diferente, né? Porque ela não é a Bíblia tradicional. Ela vem cheia de coisinhas para, né, cheia de coisinhas para complementar e tudo mais. Aí, outro dia o pastor Israel veio pregar aqui. Aí ele falou: pastor, posso, irmão, né, me chama de mano, né, mano, eu posso pregar com a tua Bíblia? Eu falei: pode, tal, mas eu não me liguei, né, esqueci de avisar ele, não me atentei. Aí quando ele começou a pregar, ele começou a procurar. Ele procurava para lá e rodava, ficou doidinho procurando, né? Aí quando eu olhei lá de baixo, eu estava rindo pra caramba. Porque essa Bíblia, todas as Bíblias que eu conheci até hoje, elas têm a versão aqui, né, aqui em cima. Versão aqui em cima. Fala o livro, né, o capítulo. E essa não, essa aqui embaixo, ó. Então, o que aconteceu? Ele ficou doidinho. Aí outro dia eu estava aqui conversando até com a pastora Fátima e o pastor Berg, né, brincando. Aí eu falei sobre isso. Ela falou: mas aí não, né? Aí eu falei: então faz um favor, dê um livro bobo para ela, procura Provérbios, eu não se lembro qual foi. Procura Provérbios aqui, procura. Aí ela falou: você está brincando comigo, né? Eu falei: não, sério, procura Provérbios. Aí quando ela pegou a Bíblia, ela falou: meu Deus, o que é isso aqui, né? Eu lembro a primeira vez que eu preguei com ela, também fiquei doidinho, agora eu já acostumei, né? Eu acho, gente, que a Bíblia é algo que é fantástico. E de preferência, gente, é legal você ter Bíblia no celular para socorro, né? Para um momento que você esteja na rua e tudo mais, ou até algo específico, mas é muito importante você ter a Bíblia que você possa rabiscar, que você possa conhecer ela. É aquele negócio, qualquer um de vocês que forem pegar a minha Bíblia aqui, vocês vão achar esquisito, mas eu me acho aqui, porque é algo que Deus me deu, né? Então o que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia nova para poder voltar a rabiscar tudo de novo, que a minha outra estava muito rabiscada, né? Eu acho que é fantástico. Então tenha uma Bíblia física, é muito legal, muito importante para você ler. Você vai se integrar cada vez mais com a palavra, é muito bom. Vamos lá, estou falando muito já. Mateus capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convenha que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
Naquele momento o céu se abriu e ele veio o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Não fecha não, tá? Deixa aí que a gente vai continuar lendo exatamente de onde a gente parou no capítulo 4. Olha que algo que mexeu muito comigo nesses versículos, né? Nesse texto. Que se você for olhar, esse é um momento único na Bíblia, né? Em que você vê a Trindade junta. É Deus descendo, Deus mandando o Espírito Santo sobre Jesus. Os três. É a única parte na Bíblia que você vê os três juntos. E o que acontece? Você vê que Jesus, ele como Deus, ele aqui na terra já preparado para começar a trabalhar, faltava uma coisa, que era o quê? A descida do Espírito Santo sobre ele. E só após isso, só após Jesus ser cheio do Espírito Santo, a pomba descer, como o Espírito Santo descer como pomba sobre ele, ele começou a fazer a obra. E o que aconteceu ali? Olha uma coisa que eu achei muito interessante. Eu comecei a olhar, em vez de olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo e olhar para Jesus, eu olhei para a pomba. Você já conhece, pombo? O pombo é um bicho, por natureza, é um bicho assustado. Já observou isso? Eles ficam andando tudo perdido, né? E se você chegar perto, eles vão correndo, né? O pombo, ele por natureza é um bicho assustado. E nesse momento, a Bíblia diz que ele desceu, o Espírito Santo desceu como uma pomba e pousou sobre Jesus, e ali ficou. A partir desse momento de Jesus, a partir da morte de Jesus, lá no final, o Espírito Santo desceu e ficou de vez aqui nessa terra. É interessante que se você voltar no Antigo Testamento, você voltar para o passado, você vai ver o seguinte, que ele descia por um propósito. Ele descia sobre um homem de Deus, ou sobre uma mulher de Deus, descia, realizava o propósito e ia embora, né? Ele vinha, por exemplo, a palavra de Deus diz que Sansão, ele era cheio, né, do Espírito Santo. De repente o Espírito descia sobre ele e ele ficava tão forte que ele ia lá e destruía todas as coisas, todos os seus inimigos. Mas depois o que ele fazia? Ele subia novamente. E quando, após a redenção em Cristo Jesus, quando Jesus morreu e logo depois veio o Espírito Santo, ele veio de vez. Então hoje nós temos o Espírito Santo a todo momento, a todo instante. Ele não desce mais apenas por um propósito, mas Ele está aqui conosco o tempo todo. Ele está em você, Ele está aí te abençoando, Ele está aí te abraçando, Ele está aí fazendo com que você sinta o amor de Deus. E o que acontece? Agora nós vamos ler, logo após isso, o que aconteceu no capítulo 4. Vamos lá, Mateus capítulo 4, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, quer dizer, o diabo, aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha o diabo, né, tentando colocar até a palavra para Jesus, né?
Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se de Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Amém? Sabe, toda crise revela o seu caráter. As crises revelam o nosso caráter. E aqui nós vemos o caráter de Jesus, que era perfeito. O caráter de Jesus, que era inabalável, sabe? Nós temos que compreender que olha o que aconteceu ali no deserto. Olha o que aconteceu ali no deserto. Jesus, ele ficou 40 dias em jejum. Ele estava se enchendo de quê? Da presença de Deus, correto? Ele estava se enchendo da presença de Deus. E de repente, quando ele estava cheio já, sabe? O inimigo veio tentar ele. O inimigo, ele só entra nos lugares que estão vazios. E dentro de Jesus não havia buraco vazio, porque ele estava mais do que cheio. Ele estava transbordando da presença de Deus. Você está entendendo? Então, se você for parar para observar, aí está um grande segredo para a gente. Aí está um grande segredo para a sua vida. O inimigo, ele só vai entrar nos buracos vazios da sua vida. O medo, ele só vai entrar no vazio da sua vida. A incerteza, ela só vai entrar no vazio da sua vida. E toda vez que tiver um espaço, toda vez que tiver um buraco dentro de você, a não presença de Deus, você vai estar dando espaço para tantas coisas ruins que vão tentar te abalar. Você vai estar dando espaço para que o inimigo ele possa entrar e para que possa te abalar. O que Deus tem para nós não é simplesmente nos encher. O que Deus tem para nós não é simplesmente fazer com que nós estejamos cheios, mas Ele quer que nós estejamos transbordando. Você sabe qual é a diferença? O cheio você pode controlar. Já viu quando você está com um copo cheio? Se essa garrafa aqui estivesse cheinha na boca, você vai controlando até para que ela não possa, para que ela não possa derramar. Mas e se estiver transbordando cada vez mais? Você tem controle? Você não tem controle, você vai deixar esparramar. E o que isso quer dizer? Quando Deus faz transbordar em nós, não somos mais que nós controlamos, mas é Ele que controla a nossa vida, sabe? Então, todo vazio é um espaço para que o inimigo possa entrar. Todo vazio é um espaço que o medo pode nos entrar. Então, nós temos que compreender uma coisa que é muito importante e que faz total diferença na nossa vida. Nós não podemos estar somente cheios, mas nós temos que estar transbordando da presença dEle. Porque toda vez que nós estivermos transbordando, nada vai poder nos atingir, nada vai nos colocar medo, nada vai estar faltando para a nossa vida. Às vezes, nós agimos, eu costumo dizer que às vezes tem crise de orfandade. O que é crise de orfandade? É quando você esquece que você é filho. Quando você esquece que você é filho do Pai. E quando você esquece que você é filho de Deus, muitos sintomas começam a aparecer. Medo, tristeza, às vezes até uma soberba, porque você deixa de colocar em Deus e coloca em você mesmo, na tua força. Às vezes a gente quer tentar mostrar algo que aqui dentro não tem nada a ver. A gente quer mostrar uma força aqui para fora que por dentro na verdade é totalmente medo e totalmente incapacidade, sabe? Às vezes a gente quer mostrar uma alegria, eu costumo dizer que é a alegria do Facebook, Tudo bonito, mas por dentro, quando você sai do Facebook, está tudo feio,
sabe? Então, algo que é importante nós compreendermos: se nós estivermos cheios e transbordando, o controle da nossa vida não vai ser nosso, mas vai ser do nosso Pai. E as coisas vão andar, e as coisas vão começar a ir para frente, e toda obra do mal não vai poder nos atingir, sabe? E esse é o grande segredo para o Filho de Deus. Por que isso? Porque é fácil falar que você tem que se encher. É fácil, a gente fala sobre isso, a gente fala que nós temos que encher, nós temos que transbordar. Todo mundo fala isso. Mas sabe o que acontece na prática? Nós chegamos aqui domingo e nos enchemos da presença, né? Transborda. Nós choramos na presença dele, nós mergulhamos na presença dele. Aí começa a segunda-feira. Aí na segunda-feira começa a vazar um pouquinho. Na terça-feira vaza mais um pouquinho. Quarta-feira vaza mais um pouquinho. A gente que joga, eu ia falar a gente que joga futebol, não jogo nada, né? Tô 200 anos que eu não jogo uma bola. Mas já joguei muita bola. Alguma coisa tem me atrapalhado ultimamente. Mas quem está acostumado a jogar futebol, já observou que quando você está jogando sempre, a bola não esvazia? Não sei porquê, não sei porque cargas d'água, a bola não esvazia se você estiver jogando sempre. Agora para de jogar, a bola vai ficando vazia. Deve ter umas 2, 3 bolas em cima do meu guarda-roupa, tudo vazia, né? Raíza que ama isso. Não sei porquê que ela está vazia, né? Eu só tiro na hora do retiro do carnaval, eu tiro ela para a gente jogar a bola, né? Mas assim também é a gente, assim é também você, assim também sou eu. Nós vamos, domingo chegamos aqui e nós enchemos, transbordamos. E quando a gente sai daqui, começa o processo de esvaziar. É igual quando, já viu quando o copo está cheio, você vai andando, não vai vazando água? Vaza um pouquinho para lá, vaza um pouquinho para cá, vaza um pouquinho para lá. Se você deixar o copo ali 1 ano, a água vai sumindo até acabar, ela vai evaporando. E assim também é o Espírito de Deus. Se você não tiver constantemente se enchendo, daqui a pouco você vai ver e você vai estar totalmente vazio. Daqui a pouco você vai ver e o espírito de orfandade vai aparecer, sabe? É muito mais do que de domingo a domingo. É muito mais do que você simplesmente deixar que todo mundo faça a presença de Deus encher na sua vida. Mas é importante que você compreenda que você precisa buscar, porque a presença dele, ela é infinita. A presença do Pai, ela é infinita. Agora, quem vai trazer mais da presença? Somos nós. É você, sou eu. E quanto mais você estiver cheio, você vai ser abençoado. Quanto menos vazios estiverem na sua vida, menos o medo vai entrar em você, menos as incertezas vão entrar em você, menos as obras do diabo vão te atingir. Por quê? Porque você vai estar cheio. Agora, existe um momento em que o inimigo ele não tem como nos atingir. Existe um ponto em que não tem como ele nos atacar, que é quando nós estamos transbordando da presença de Deus. A palavra diz que nós temos não só nos encher, mas transbordar da presença. Por quê? Porque quando nós transbordamos, é porque não existe mais espaços vazios dentro de nós. E sabe o que é interessante? Quando você transborda, sabe o que acontece? Todo o seu redor começa também a receber de Deus. Tudo aquilo que está ao seu redor começa a receber da presença. Aí você chega na sua casa, na sua família, e a presença de Deus vai estar lá, porque você está transbordando. Você chega no teu trabalho ou na sua escola, e de repente você chega lá e está vazando, está transbordando. Isso quer dizer o quê? Aquelas pessoas estão recebendo do amor de Deus, sabe? É algo que faz total diferença na nossa vida. Eu queria que você abrisse aí Salmos 23.
Salmos 23. Olha que o homem segundo o coração de Deus escreveu aqui. Está escrito assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar. O que é verdes pastos? Lugares bons. E me conduz às águas tranquilas, quer dizer, paz. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo, olha que interessante, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, Pai, eu estou contigo, eu quero mais, faz transbordar o meu cálice. Eu não quero ficar simplesmente cheio, eu não quero ficar mais ou menos, eu não quero ficar vazio, eu quero transbordar na tua presença. Porque toda vez que eu transbordo na tua presença, sabe o que acontece? Eu ando em verdes pastos, eu sou abençoado. Isso quer dizer que eu nunca vou ter luta? Não, você vai ter luta. Nós estamos na terra, nós não estamos no céu. Você vai ter luta sim, você vai ter muita batalha, você vai passar por períodos de trevas, períodos complicados, mas você vai ter um Deus, e quando você estiver transbordando, o inimigo nunca vai poder te atingir. O inimigo nunca vai poder fazer com que você olhe para trás. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava transbordando, o inimigo conseguiu com ele? Não. Aí aquela hora, sabe, que algumas coisas vão bater na sua porta e você vai dizer: olha, não tem espaço para você, mas aqui não, porque aqui está cheio da presença do meu Deus. O medo vai bater na sua porta, você vai ficar sem dinheiro, você não tem mais para onde pedir socorro. Não, porque a minha confiança não está no dinheiro, a minha esperança não está em você, e não existe vazio aqui em mim, não existe complexo de orfandade em mim, mas o que existe aqui é o Espírito Santo transbordando na minha vida. Eu confio no meu Pai. O pecado vai bater lá na sua porta: isso aqui é bom, não, isso não me interessa, porque o lugar vazio está completo. Ou você já chegou atrasado, porque aquele que chegou antes já me encheu completamente, e eu estou repleto e transbordando da presença dele. Eu não preciso mais disso aqui para encher vazio nenhum, sabe? Todas as vezes que você preencher os vazios da sua vida na presença do Senhor, todas as vezes que você preencher os vazios com o Espírito Santo e transbordar, toda vez que algo ruim chegar até você, não vai ter espaço, porque você não precisa mais disso. Porque aquilo que estava vazio antes, agora está repleto. Pastor, mas eu já estou na igreja há muito tempo, já. Tem muito tempo que eu estou na casa de Deus. Tome um cuidado muito sério, muito importante isso. Porque se você não estiver sempre se enchendo, se você não estiver sempre buscando, se você não estiver sempre conectado, se você der uma bobeirinha, vai se abrir um vazio, vai se abrir um espaço, e toda vez que abrir um espaço, entra outras coisas que vão te atrapalhar. Entram outras coisas que vão te atrapalhar. A palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe por que a palavra diz isso? Ela não diz isso por acaso. Ela diz porque toda vez que a gente está bem espiritualmente, a gente dá uma relaxada. Ou que está tudo bem funcionando direitinho, a gente dá uma relaxada. E quando dá relaxada, sabe o que acontece? Começa a esvaziar. Começa a esvaziar. Começa a esvaziar. Acho que semana passada, retrasado, o bispo falou sobre a bola cheia, né? Bola cheia e bola murcha. É exatamente aquilo ali. Exatamente aquilo ali. Acabei de lembrar isso aqui agora. Então esse é o momento em que nós temos que nos encher do Espírito, encher da presença dele. Toda vez que você estiver cheio e transbordando,
você vai viver as grandes coisas do Senhor na sua vida. Amém? Recebe essa palavra no teu coração, recebe. Deus quer te levar a pastos verdejantes. Deus quer te levar a lugares mais altos. E é necessário que você se esvazie de si mesmo, esvazie do que, não olhe mais para os vazios que estão dentro de você, mas você começa a se encher da presença dele. E o resto, tudo vai ser completo. O resto, ele vai transbordar na sua vida. Sabe aquele complexo de inferioridade que você tem, que você tenta disfarçar? Não vai mais existir, porque Deus vai te completar. Sabe aquele medo que você tem às vezes de falar de Jesus? Não vai mais existir, porque Deus vai te completar, sabe? Então, é necessário que você se encha e transborde da presença do Espírito Santo na sua vida. É necessário que você viva aquilo que Deus tem para você. E o resto você pode ficar tranquilo, que Ele vai fazer a grande obra e você vai comer o que há de melhor nessa terra. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra ela possa entrar no seu coração e que você possa viver o sobrenatural de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?